Coloque de pé, se você pode. Vamos orar ao Senhor mais um pouquinho. Depois a oportunidade estará com o ministério de louvor. Apresente agora ao Senhor o seu coração. Apresente agora ao Senhor a sua mente. Jesus, nós vemos aqui, Senhor, mas muitas das vezes a nossa mente está presa em algum acontecimento. Nós vemos aqui, Jesus, o nosso corpo está aqui, mas muitas das vezes, meu Deus, o nosso coração está preso a algo que fizeram para nós, a alguma situação que ocorreu que não nos agradou. Jesus, nós vemos aqui, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Da onde que virá a nossa força se não vier do Senhor? Será que a nossa força vai vir da internet? Será que a nossa força vai vir de alguma música? A nossa força, ela vem do Senhor. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque sabemos que o nosso socorro vem de Ti. Receba cada louvor, cada adoração é para o Senhor, meu Deus. Receba, nos ajude a abrir nosso coração para o Senhor nessa noite, porque nós temos certeza que o Senhor abrirá o teu através da Tua palavra, através daquilo que aqui será ministrado em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para o Senhor da igreja. Amém. Vamos adorar o Senhor essa noite com alegria, né? Porque se nós estamos aqui é porque a graça do Senhor nos alcançou. Nós vamos louvar o Senhor com louvor. Vamos louvar o Senhor.
perto e não de longe. Isso quer dizer que Ele está sempre por perto, né? Ele nunca está longe daquele que o busca com o coração quebrantado, com o coração contrito, amém? Vamos louvar o Senhor.
coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a tua palavra, e até que se nasce só
Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, no procedimento. É muito bom nós louvarmos ao Senhor, nós estamos aqui na presença do Senhor, nós dedicarmos a Ele nosso louvor e tudo que nós temos para a sua honra e sua majestade. Nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. E eu queria dar uma oportunidade para o nosso pastor Marcelo trazer algo que está na presença do Senhor. Está cuidando da bênção ali, né? Amém. Em nome de Jesus, a menina já dormiu. Então, Yara, vem aqui em nome de Jesus, compartilhar o que Deus colocou no seu coração, ou louvar o Senhor. Aquilo que está no seu coração, que você quer assim, para compartilhar com a gente. Vai ser isso. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar o menino, Glória a mas eu Deus. queria deixar assim para a meditação. Primeiramente para mim, para Ilzinha, para os irmãos. Eu acredito muito que nós estamos passando por um funil. E nesse funil nós temos que ter a certeza de algo. E aquele que está de pé, pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Os últimos dias são tensos. E devemos nos agarrar a Cristo, pois Ele que morreu por mim, por você. Aleluia. Certo? Nosso tudo, vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem só louva comigo? Gosto muito desse hino porque é a palavra do Senhor. Aleluia. Que nunca se perde. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos preparei para mim mesmo.
minha escola, Denise também trabalha. E assim, o que mais nós vemos hoje são crianças doentes, psicologicamente doentes. O mundo está doente, mas eu e você não podemos ficar doentes. Nós temos que investir da palavra do Senhor, da coragem, da sua justiça, do escudo da fé, porque é isso. Eu e você somos bocas de Deus para pregar o mundo lá fora. Temos que sair das quatro paredes e fazer o isso do Senhor. O mundo clama, o mundo chama, mesmo inconsciente, eles pedem a nossa presença para pregar a palavra e dizer o quão importante é estar na casa do Pai, receber ao Senhor Jesus Cristo. Existem almas desgarradas e necessitadas desse amor. Vamos nós fazer o isso. Não espere o outro, mas faça você, faça eu e Yara. Vamos fazer, porque o Espírito Santo de Deus clama pela minha presença e a sua presença lá fora. Lá fora, seja igreja hoje, sempre, como Cristo sempre foi para mim e para você. Aplauda o Senhor, porque Ele merece o melhor. Amém, amém, Senhor. Queremos chamar Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Pastor Davi, pode se já estar chegando. Convido o irmão William para orar para o pastor Davi. Tá bom. Escolhe de pé se você pode. Vamos orar pelo pastor Davi, o pregador dessa noite. Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Deus, pelo pastor Davi, que mais uma vez, Jesus, mais uma vez, vai trazer algo da parte do Senhor para essa igreja. Nós te louvamos pela vida dele, o Senhor tem o sustentado, tem o guardado. Meu Deus, pedimos que o Senhor venha usá-lo mais uma vez para falar ao nosso coração aquilo que está no teu coração. Jesus, essa mensagem possa tocar não só as pessoas que estão aqui presentes, mas aquelas que estão assistindo também, Jesus, por essa live. É o que nós pedimos ao Senhor, Jesus. Fale conosco, queremos ouvir a tua voz, Jesus, porque é a tua voz que nos fortalece, é a tua voz que nos fortalece, que nos ajude, e nós precisamos da tua voz, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, através do teu servo. Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido você para que abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo. Nós vamos ler no capítulo de número 13, apenas um versículo, o versículo de número 13, que é o versículo que encerra este capítulo. Os capítulos 12, 13 e 14 da carta de Paulo aos Coríntios, eles são muito interessantes, porque eles trazem uma orientação para a igreja de Corinto, mas também que pode ser aplicável em todas as igrejas, em todos os tempos. Ele começa falando sobre os dons espirituais, a sua diversidade, e depois ele fala sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo, que usam esses dons para a edificação mútua. Depois, entre o capítulo 12 e o 14, onde no 14 ele vai continuar tratando de dons, ele começa a falar acerca do amor, como a suprema excelência da vida cristã. E no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 14, ele conclui esses ensinamentos falando sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Ele dá algumas orientações sobre esse assunto. Mas eu não quero falar sobre os dons, não. Eu quero me deter no versículo 13 do capítulo 13, onde o apóstolo fala sobre as três principais virtudes do cristianismo. Diz assim, capítulo 13, versículo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: agora, pois, conhecem a fé, a esperança e a caridade. Em algumas versões está o amor. Essas três, mas a maior destas é a caridade ou o amor. Amém? Pode sentar. Eu quero me deter aqui nessa... Aqui ele fala sobre as três, principais virtudes: fé, esperança e amor. Mas hoje eu quero falar só sobre a esperança. Aliás, nos 3 programas que nós começamos a fazer este ano lá na rádio, nós falamos no primeiro sobre a esperança, já foi gravado. No último, que foi antes de ontem, nós falamos sobre a fé. E no próximo, nós vamos falar sobre o amor. E orando a Deus sobre o que traria para a igreja hoje, Deus colocou no meu coração falar um pouco sobre a esperança.
E enquanto eu meditava aqui, estudava sobre esse assunto, eu percebi que Paulo, ele era uma pessoa que ele voltava sempre a esse tema. E eu fiquei me perguntando, por que será que Paulo voltava tanto ao tema da esperança? E eu percebi que a vida de Paulo, ela foi carregada de muita aflição, de muita dor, de muitas dificuldades. Mesmo ele fazendo bem, sempre tinha alguém querendo fazer mal para ele. Mesmo ele sempre tentando ajudar, sempre tinha alguém tentando prejudicá-lo. Mesmo ele lutando pelo que era certo, volta e meia ele caía numa armadilha que estava sendo montada para ele. Então o que eu percebi? Mediante as aflições e as dificuldades que Paulo passava, ele precisava sempre trazer esse tema, a sua lembrança, a sua memória, para que ele pudesse continuar tocando a sua vida. Então até dei um tema para essa mensagem, vai ser a esperança como combustível para o futuro. Porque se você prestar atenção, a fé, ela atua muito no momento, né? O amor envolve passado, presente e futuro, mas a fé, ela sempre está nos remetendo para o amanhã. E daí vem algumas definições sobre fé. Primeiro, fé é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. E se você conectar isso com a vida de Paulo, a vida de Paulo era uma vida gasta em pregar o Evangelho. Ele dizia que ele não tinha outra grande responsabilidade do que se não compartilhar o Evangelho, que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo vivia evangelizando e discipulando. Ora ele estava anunciando a palavra para quem não conhecia, ora ele estava discipulando aqueles que já conheciam o Evangelho. E por que ele precisava de esperança? Porque no meio de tantas aflições, perseguições e lutas, ele precisava de um combustível para ele continuar tocando a sua vida. Então, a gente entende em primeiro momento que a esperança, ela é um sentimento que vê como possível a realização daquilo que a gente deseja. Se você for fazer algo e você não tiver esperança que você vai ter um bom resultado, você nem começa. Quando você vai executar um plano, um projeto, um planejamento que você tem no coração, seja das coisas de Deus, seja das coisas da sua vida pessoal, se não houver esperança na realização daquilo, você já fica desmotivado já para iniciar. Em segundo lugar, a esperança, ela sempre é uma convicção de uma possível vida melhor. Então nós acreditamos que, por mais que as coisas estejam difíceis, a nossa vida pode ser melhor. E é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente luta, é por isso que o tema da esperança voltava sempre aos escritos de Paulo. Por quê? Ele queria colocar no coração da igreja que por mais que houvesse dificuldades, com Deus as coisas sempre podem ser melhor. Terceiro, nós entendemos também que a esperança, ela nos faz olhar para frente, e ela nos conduzirá a um futuro de possibilidades melhores. Por que possibilidades? Porque nem sempre tudo aquilo que você almeja se concretiza, mas muito daquilo que você idealiza, Deus ajuda com fé, com esperança, com amor, a se tornar realidade. Então, ainda que todas as possibilidades não se tornem realidade, com esperança, muitas delas se tornam. E em quarto lugar, quando permitirmos ser guiados pela esperança, ela nos apontará um destino mais ideal, que tanto nós perseguimos. Ou seja, quando você tem esperança no coração, muitas das vezes você não sabe ao certo o que fazer, mas quando você vai para a Bíblia, quando você vai para a palavra de Deus, quando você pede o auxílio do Espírito Santo, Deus, através da esperança, te aponta caminhos, te mostra alternativas, te mostra direções que sem esperança você não teria. Uma pessoa que, eu tenho aprendido que nós temos que aprender a nos desiludirmos. O que é desiludir? É tirar as ilusões da nossa cabeça. Por exemplo, uma ilusão, que eu acredito que é uma ilusão de muito brasileiro, que vai jogar na Mega Sena e tudo vai mudar. Por que eu digo é uma grande ilusão? Porque de milhões e milhões e milhões e milhões de apostas, um só que ganha, 2 só que ganha. Ou seja, é sempre um número muito pequeno em vista do número que perde. Então, na questão da probabilidade, loteria é uma ilusão. Porque a maioria das pessoas vão jogar a vida inteira, isso quem fala não sou eu, são as estatísticas, e vão ficar cada vez mais pobres. Ó, a Denise já deu uma estatística aqui, para ganhar o grande prêmio é uma chance em 50 milhões. Ou seja, é mais uma ilusão. Agora, é uma ilusão para nós, porque para quem administra não é.
Quem administra está sempre cada dia mais milionário. Então o que nós precisamos? Nos desiludirmos. Quando você se desilude, você abandona os caminhos que são como poeira, que são como vapor, que são como fumaça, e você se apega à esperança. Porque quando o coração está iludido, não tem espaço para esperança. Mas quando o coração está cheio de esperança bíblica, não tem espaço para ilusão. E na esperança existe uma possibilidade de uma construção real. A esperança, a ilusão tira os seus pés do chão e te deixa alienado. A esperança não. A esperança firma os teus pés no chão e te garante possibilidades. Quem vive de ilusão, naquela ideia, um dia eu vou arrumar um bom emprego, um dia minha vida vai mudar, esse negócio é ilusão. O esperançoso não. O esperançoso, mesmo no meio das dificuldades, ele sempre tem um direcionamento, um destino, um projeto, um planejamento. E isso vai gerando o quê? Resultados. Então a primeira coisa quando a gente fala de esperança é não confundir ela com ilusão. Ilusão só nos engana. Esperança não. Esperança nos motiva. Esperança nos mantém na direção certa. Esperança nos renova. Olhando para a palavra de Deus, lá em Isaías 40, 31, está escrito assim: mas os que esperam no Senhor. Em algumas versões está: mas os que têm esperança no Senhor. Olha o resultado: renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso é fato. O que Isaías está dizendo aqui? Por mais que o pau esteja quebrando, por mais que a Ômicron esteja aí contaminando um monte de gente, por mais que muitas cidades estão debaixo d'água, quem tem esperança em Deus, ele diante de tudo isso, ele não se prostra, ele renova as suas forças. E eu me lembro de uma fala do Emerson esses dias, quando a gente estava fazendo o programa, que ele disse que o ambiente mais propício para nós termos fé e esperança é quando toda a situação é contrária. Porque quando tudo está bem, você não precisa de esperança. A própria realidade já te motiva a continuar. Agora, quando você está vivendo um ambiente de grandes dificuldades, é nesse momento que a esperança de Deus se manifesta, para renovar suas forças, para que você possa continuar, seja na sua vida espiritual, ministerial, familiar, profissional. A esperança é o combustível que não deixa você ficar prostrado. A esperança é o combustível que não deixa você ficar prostrada. Então, quando nós associamos isso à chegada de um ano novo, porque o ano apenas começou, já parece que faz tanto tempo, mas ele apenas começou. Hoje nós estamos chegando no dia de número 14, ou seja, são apenas 2 semanas. Então a chegada de um ano novo pode nos trazer uma grande diversidade de sentimentos. Uma grande diversidade. Aos que tiveram um bom ano passado, né? O otimismo pode ganhar mais força. Quem teve um ano maravilhoso, quem conquistou, quem avançou, quem teve grandes vitórias, a sua força pode até aumentar, com a expectativa de que o próximo ano continue nesse mesmo caminho, né? Porém, os que atravessaram muitas dificuldades recebem uma nova chance de deixar os problemas para trás e renovar a esperança para um futuro mais agradável. Isso é tão interessante porque parece que na hora das nossas maiores dificuldades, as maiores alegrias e vitórias também estão muito associadas. Eu me recordo que o ano de 2016, da minha existência, foi o ano mais terrível para mim. Foi um ano que eu sofri um acidente, logo no finalzinho de 2016, né? De 2015. Então o ano de 2016 foi um ano de fisioterapia, um ano de muita dor, onde a minha remuneração caiu pela metade, eu fiquei afastado. Ou seja, foi um ano muito difícil para mim. Só que eu lembro também que o ano de 2017 foi o oposto. Parece que na proporção que Deus permitiu que as lutas viessem em 2016, Ele permitiu que as vitórias viessem em 2017. Um novo emprego, um novo salão para a igreja, uma nova oportunidade. Ou seja, muitas coisas mudaram no ano seguinte. E por que eu estou falando isso? Porque a esperança te remete justamente a isso, que quando você passa as grandes dificuldades, há uma esperança dentro de você, que aquela dificuldade não é a palavra final de Deus para a sua vida, mas que algo melhor está prestes a chegar.
E alguém já disse que Deus reserva as grandes lutas para os soldados mais preparados. Então, se você está passando um momento de grande dificuldade, creia, você não é um qualquer. As dificuldades significam que Deus só vai permitir que a luta venha, isso está na palavra, de acordo com a sua fé. Deus nunca permitirá que a luta seja maior do que você pode suportar. Mas quando ela chega, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que ele provém também uma válvula de escape, né? Ou seja, Deus está no controle. E essa válvula de escape, muitas das vezes, é a esperança. É a convicção que hoje a coisa está difícil, mas que com a ajuda de Deus, amanhã pode vir um tempo melhor. Então, o salmista no Salmo 39, versículo 7, ele fala sobre isso. Ele diz assim: agora pois, Senhor, que espero eu? Ele faz uma pergunta e ele traz a resposta: a minha esperança está em ti. Talvez essa foi a pergunta que você mais fez no ano passado. Ó Senhor, e agora? O que eu espero? Qual vai ser o meu futuro? O que eu devo fazer? Mas por que você está aqui nesta noite? Porque a sua resposta era a mesma do salmista: a minha esperança está em ti. Foi isso que remeteu ele a escrever o Salmo 121, onde ele disse: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu, o teu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, irmãos, passar por um ano difícil não é exclusividade de poucas famílias. Seja qual for o motivo, as adversidades acompanham a vida de muita gente. Ou seja, não se sinta órfão nessa situação, você não está sozinho. Dentro desse barco tem muita gente. E não é uma tarefa muito fácil abraçar a esperança, o otimismo e a positividade quando estamos passando por tantas adversidades. Há momentos que só Deus, por mais que seus amigos, seus familiares, os irmãos da igreja, o pastor Davi queira te ajudar, há momentos que só Deus vai poder entrar nessa situação com você e te ajudar. E aí eu me lembro novamente do salmista, no Salmo 71, no versículo 5, quando ele diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança, desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Ô irmãos, como é bom nós aprendermos isso cedo. Tem gente que só aprende a confiar no Senhor quando já está velhinho, com a cabeça branca, e bate a cabeça durante a vida inteira, se iludindo e não se enchendo de esperança. Mas Davi teve essa convicção, porque quando ele era pastor de ovelhas do seu pai, ele já tinha aprendido a ter esperança no Senhor. E eu quero aqui, não importa se você já é um ancião ou anciã, não importa se você é uma pessoa na meia idade, ou você é um jovem, uma criança que está começando a sua vida, eu quero te instigar, eu quero te exortar, eu quero te motivar, encorajar a ter esperança no Senhor, porque mesmo que todos os montes se abalem, Deus é uma fortaleza e um refúgio para aqueles que nele confiam. Nele nós temos a esperança que, por maior que sejam as adversidades, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: fé, esperança e amor podem sim ser a marca da minha vida e ser a marca do meu ministério. Glória a Deus. Então, irmãos, ao olhar para trás, estamos vindo de 2 anos muito difíceis, e a gente achava que esse ano ia começar mais maneirinho, né? Poxa vida, 2 anos, já são 24 meses, mas as notícias não são muito alvissareiras. Só que mesmo assim, mesmo que o nosso país atingiu aí 620 mil pessoas mortas, segundo números oficiais pela Covid, mesmo que o mundo alcançou aí 5 milhões de mortes pela Covid no mês de novembro, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a palavra, nós podemos crer que essa não será a última palavra de Deus para as nossas vidas. Aflições, irmãos, o mundo todo já passou. Eu não estou aqui para adorar a pílula e dizer para você que esse ano vai ser um mar de rosas, não. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E não se abalar não significa ter uma vida fácil, mas significa ter do seu lado aquele que pode te ajudar, aquele que pode te socorrer, aquele que pode te dar uma direção quando tudo parece estar perdido. Os grandes heróis da fé, irmãos, lá de Hebreus capítulo 11, não foram homens que tiveram uma vida fácil,
Não foram mulheres que tiveram uma vida fácil, não foram jovens que tiveram uma vida fácil, mas foram homens, mulheres e jovens que tiveram uma vida triunfante. Por quê? Porque mesmo nas maiores das dificuldades, a presença de Deus era real. Eles sabiam que não estavam sozinhos, e mesmo lutando contra poderosos exércitos, Deus sempre dava duas coisas: primeiro, esperança; segundo, uma estratégia de triunfo. E eu tenho certeza que para mim e para a tua vida, Deus tem isso. O cristão não pode viver uma vida como se ele fosse a pior pessoa do mundo. O cristão não pode viver uma vida como se ele vivesse de derrota em derrota. Não! Em Cristo Jesus, sim, nós renovamos as nossas esperanças. Em Cristo Jesus, sim, nós temos esperança de triunfo, apesar das dificuldades. A expressão do escritor da carta aos Hebreus foi que da fraqueza eles tiraram forças. Deus nesta noite vai te mostrar forças no meio das suas fraquezas, para você ser guiado por Ele para um ano melhor. Sem lutas, pastor? Não, com dificuldades, mas com certeza que Deus está do nosso lado. Então, irmãos, a Bíblia diz ainda no Salmo 146, no versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Esse ano é ano de pleito eleitoral. As coisas podem melhorar ou piorar, mas independente disso, creia, tua esperança, a minha esperança tem que estar no Senhor, irmãos. Tem que estar no Senhor, porque as circunstâncias externas não dependem de nós, mas as circunstâncias internas são uma decisão nossa. Para onde iremos? Para onde não iremos? O que queremos e o que não queremos é uma decisão que está aqui, ó, no poder da nossa esperança diante do Senhor. Então, irmãos, ano novo é tempo de renovar a esperança, de deixar para trás aquilo que já ficou para trás. Para pensar, não dá para voltar lá no passado e começar tudo de novo. A gente tem que pegar os erros e pegar o que não foi alcançado e fazer isso matéria-prima para que esse ano seja melhor. E acreditar que tudo pode ser novo e melhor com a presença de Deus. Com a presença de Deus, nós podemos sim acreditar e ter paz no meio da guerra. E ter a boca do leão fechado dentro da cova. Podemos sim crer que mesmo que o Senhor permita que a nossa vida seja ceifada, a Bíblia diz para nós levantarmos a nossa cabeça, porque a nossa redenção está perto. Então não tem jeito, se o cristão viver, Paulo disse, se eu viver, eu glorifico a Deus, porque para mim viver é o Senhor. Se eu morrer, para mim é lucro, porque eu vou estar com Deus. Então, isso só pode dizer quem tem o coração cheio de esperança da palavra do Senhor. Então, as circunstâncias negativas, não joga ele para baixo. As circunstâncias negativas vão trabalhar para motivá-lo. Falando em motivação, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que não se trata apenas de pensar positivo e acreditar que tudo acontecerá de forma mágica. Em vez disso, tal atitude significa redirecionar as nossas motivações e assimilar os aprendizados para a construção de novas e eficazes experiências. Baseado nisso, o homem, irmãos, é um ser de motivação, que encontra nessa o seu combustível de vida. Então a sua motivação vai determinar o seu destino. Então é na motivação que nós encontramos a razão pela qual enfrentaremos a vida. O que nos anima e impele a cada dia, o que nos inspira e nos conduz a novas atitudes. Assim eu te faço uma pergunta: o que é que te motiva? Isso é muito importante, nós nos questionarmos sempre, o que é que nos motiva? Quais são as razões pelas quais a gente vive? Ah, pastor, eu vivo para pagar conta, tem uns boletos lá que chega todo mês. É muito pequeno, irmãos. Ah, irmãos, eu vivo para ter uma vida material melhor. É pouco, irmãos. A gente pode ter motivações maiores. Então, definir isso é fundamental para se ter esperança. Alguém sem motivação é alguém sem alma, sem expectativa e sem alegria para viver e conquistar. Quem assim vive, acaba encarando a vida como um peso e como uma estrada sem surpresa e novidades boas. Sendo assim, no início desse ano, irmãos, se faz verdadeiramente necessária essa atitude de reinventarmos as nossas motivações à luz
de bons princípios e propósitos, para que assim a esperança se renove e a vida exale o seu perfume em nossos dias, escolhas e nos nossos sonhos. Preenchamo-nos de belas e consistentes motivações e contemplemos com ousadia e esperança as densas e profundas vitórias que este ano nos prepara. E aqui eu quero fechar a minha palavra dizendo o seguinte: algumas motivações bíblicas para a gente caminhar esse ano de 2022. Primeiro, amar a Deus. Irmãos, quando nós amamos a Deus, e João disse isso, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando eu entendo isso, isso já é uma motivação muito grande para mim tocar a minha vida. Segundo, amar ao próximo. Porque quando Jesus resumiu os mandamentos, Ele disse assim: ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. E Ele disse: se você fizer assim, você já cumpriu a lei e os profetas. Então a pessoa que vive não baseada simplesmente no seu umbigo, não simplesmente na sua vida, mas pensa no próximo, a vida dele ganha uma motivação maior. Alguém já disse lá atrás que quem vive lambendo feridas, ferida nunca sara. Se eu ficar o tempo todo só cuidando das feridas que há em mim, não estou falando para você descuidar de você, viu? Pelo contrário, Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim você salva a si e salva também os que te ouvem. Mas o que ele estava querendo dizer? Eu tenho que cuidar de mim primeiro, mas eu não posso esquecer do próximo. E quando nós olhamos para a Bíblia, tem algumas pessoas que estão muito próximos de nós. Primeiro, nossa família. Por que, irmãos, que o mundo tenta tanto desassociar esse conceito de família tradicional? Porque é esse conceito de família tradicional que faz a gente lutar, que faz a gente muitas vezes arregaçar a manga, sair num frio danado de madrugada, 3:30 da manhã, né, Marcelo? Amor pela família, o amor pela família, pai, irmãos, filhos, daqueles que dependem de nós, é uma força motivadora muito grande. Mas que esse amor não seja só dentro da nossa família, seja também para com nossos amigos. Deus colocou algumas pessoas na nossa vida que são tão importantes, não são parentes de sangue, não vieram da nossa mesma descendência, mas nós nos apegamos a Ele de uma maneira. E a Bíblia fala, irmãos, que existe amigo mais chegado do que um irmão. Se tem uma motivação gostosa na vida, são as amizades sinceras, fraternais, porque o amigo é o familiar que eu escolho. Guarde isso, amigo é um familiar que eu escolho. Ou seja, você não é meu amigo porque você quer, eu não sou seu amigo porque eu quero, você é meu amigo porque eu te escolhi. Eu sou seu amigo porque você me escolheu estar no seu hall de amigos. Se você não me quiser, não tem como eu entrar. Então os amigos também são uma motivação muito grande para nós. E nem Jesus abriu mão deles. Jesus tinha 500 discípulos, 70 um pouco mais próximo, 12 apóstolos, mas ele tinha 3 grandes amigos: Pedro, Tiago e João. E dos 3 ainda tinha uma chegadinha, né, que deitava a cabecinha até no ombro. E esse, no dia que ele estava lá na cruz para morrer, ele chamou ele porque todos foram embora. João estava no pé da cruz. Amigo é assim. Tem gente que nos ama, irmão, gratuitamente. Você não fez nada para a pessoa te amar, mas ela te ama. E essa que te ama não te abandona. Ela estava lá no pé da cruz. E quando Jesus estava morrendo, uma das frases dele, ele disse 7 frases na cruz. Uma delas foi: mulher, aí está o seu filho. Homem, aí está a tua mãe. Ou seja, ele sabia que o pai dele tinha morrido. Ele sabia que ele era o arrimo de família. Ele sabia que ele era o primogênito. Mas ele sabia que ele estava morrendo, mas ele tinha um amigo que ia continuar cuidando da mãe dele. Então, 2 motivações muito boas para nós, dentro desse círculo de amar amigos, é a família, é amar a família e amar os amigos. Mas em terceiro, é amar os nossos irmãos em Cristo, irmãos. A igreja é a nossa família espiritual. Essa é a família que Deus escolheu para nós. Quantas das vezes eu venho aqui não por causa de mim, eu venho aqui por causa de você. A tua oração me motiva a estar aqui. A tua dedicação me motiva a estar aqui. Então, amar ao próximo, primeiro é amar a família. Segundo é amar os amigos. Terceiro é amar aos irmãos em Cristo. E em quarto, é amar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É aquilo que a Yara acabou de falar aqui. Todo cristão é responsável pelo ID.
Todo cristão é uma carta escrita por Deus, enviada ao mundo. Dê o seu testemunho onde você trabalha, dê o seu testemunho onde você estuda, dê o seu testemunho onde você mora. Sua vida é uma pregação contínua de quem é Deus e do seu amor. Esses dias eu estava dando aula aqui e eu disse para os irmãos, alguém disse assim para mim: pastor, a minha igreja não evangeliza. Eu falei para ele: se sua igreja não evangeliza, ela não é igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele estava dizendo evangelizar no contexto de entregar folheto. Irmãos, a igreja, quando abre as portas, ela está evangelizando. A igreja, quando ela está no seu trabalho, a igreja que eu falo são vocês indivíduos, você está evangelizando. Você muitas das vezes vai ser a Bíblia, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler antes de chegar aqui. É a tua vida que faz essa conexão de Deus. Quando a gente transmite uma live, nós começamos por causa da pandemia, para alimentar os nossos irmãos aqui. Por que a gente continua? Porque tem muita gente que não é crente, que tem sido alcançado por esse mecanismo. Então, irmãos, não tem como a igreja não evangelizar. Agora tem como a igreja fazer mais evangelismo estratégico. Aí nós temos que pensar nisso. Mas entenda, você é uma carta viva de Deus. Aonde você passa, as pessoas estão vendo Cristo. Aliás, a palavra cristão no literal, no etimológico, significa pequenos Cristo. Você é uma pequena imagem de Jesus passando por onde você vai. Quem vê a maneira de você tratar, falar e agir, ou se aproxima de Deus por causa de mim e de você, ou se afasta. Ou seja, você é Jesus que muitas pessoas vão ver. Amém? E para nós fecharmos, irmãos, servir as pessoas no seu ramo de atividade profissional, para o bom andamento da sociedade, com os valores do reino de Deus, e explícito nas escrituras sagradas, é uma excelente maneira de você mostrar para as pessoas quem é Deus. E por fim, a última maior esperança que nós não podemos perder, irmãos, mas que infelizmente muitos cristãos já perderam, é aguardar a volta de Cristo com fé e perseverança. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja aos Coríntios, ele disse assim: se aguardarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Quem não quer ter uma vida melhor, irmãos? Pelo amor de Deus, todos nós trabalhamos por isso. Ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma comida melhor na mesa, dar uma escola melhor para os nossos filhos. Isso é a coisa mais natural do mundo. Só que a gente tem que ter uma consciência, irmãos, tudo isso é muito passageiro. Outro dia, eu e você estávamos de calça curta, correndo, jogando bola. A única responsabilidade que a gente tinha era ir para a escola. Olha para a sua vida hoje. Quantas responsabilidades. Você já está pensando em aposentar. Você já está pensando em pendurar a chuteira. E eu também. Porque a vida é muito breve, irmãos. Daqui uns dias, o tempo passa e a gente voa. Mas a nossa esperança tem que estar fundamentada em Jesus. Porque quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. E a minha oração nesta noite é que o Senhor nos ajude a ser uma igreja cheia de esperança, cheia de fé, e por causa disso, também cheia do seu amor. Que as nossas motivações sejam as motivações bíblicas, que nos levam cada dia para mais perto de Deus e para mais perto do outro. Que esse ano seja um ano que a gente desperte para uma realidade. Nós estamos caminhando para o céu, mas tem muita gente caminhando para o abismo. E eu e você podemos ser a ponte que vai ligar essa pessoa a Deus, porque recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu oro neste momento, entendendo, Pai querido, que esperança não é ilusão. Nós não acreditamos que num passe de mágica, Senhor, tudo pode mudar. Mas nós acreditamos, Senhor, que com esperança, com fé e com amor no nosso coração e na nossa vida prática diária, Senhor, as coisas podem ser diferentes para melhor, sim. Podemos fazer a diferença na vida de alguém, podemos fazer a diferença na vida da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade de fé, que é a nossa família espiritual. Podemos fazer a diferença na vida daquele que ainda não conhece a Cristo, Pai, que pode ser resgatado da
a sua vida errônea para uma vida de paz, de esperança, de fé, através de nós, ó Pai. E queremos encher o nosso coração de esperança neste início de ano, Pai, para que possamos fazer a diferença na vida de alguém durante os meses que virão, ó Pai. Não importa o que acontecerá, importa que nós como igreja, Pai, não podemos perder a esperança. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor no coração da igreja DJL, Pai, no coração desta pessoa que nos acompanham por esta live ou por esta gravação que será vista amanhã ou depois. Senhor, em nome de Jesus, a Bíblia diz, ó Pai, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. É em Ti, Pai, é em Ti, Filho, é em Ti, Espírito Santo, que está posta a fé e a esperança da minha vida e desta igreja, Pai. Que ela seja o combustível para nós termos um futuro melhor, com a Tua presença, com a Tua graça e com os valores do Teu reino, Pai. É o que eu te peço para esta igreja, é o que eu te peço para esta pessoa que nos acompanhou por esta live, é o que eu te peço para o Brasil, ó Pai, o nosso país que precisa tanto da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós que tem esperança. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.